que a polícia chegou, mas outros 8 comparsas foram presos. Nós estamos acompanhando a qualquer momento novidades desse caso para você. Vem para cá, por favor, que eu estou recebendo um chamado urgente do caso Vitória. Atenção, atenção, porque tem notícia exclusiva sobre o caso Vitória. Pode encher a tela com as fotos, por favor. Olha só, minha gente, o que eu anuncio para você do caso Vitória a partir de agora. Você que está me assistindo, você que está acompanhando o Cidade Alerta, notícia importante aqui do caso Vitória. Exclusivo. A polícia investiga a participação de uma segunda pessoa na morte da menina, no caso mais comentado do Brasil. As autoridades policiais seguem trabalhando no caso em silêncio. O caso está em segredo de justiça, mas o jornalismo da Record descobriu que sim, a polícia paulista entende que Michael é o assassino, mas que ele contou com a ajuda de alguém. Quem seria essa segunda pessoa? E o que ela fez no caso? Nós levantamos alguns pontos que vão ao encontro dessa decisão da Polícia Civil. Olha só, ouviram na carceragem da polícia: eu não vou pagar isso sozinho. Michael teria dito isso na carceragem. Se ele não vai pagar sozinho, ele vai pagar com mais alguém. 2 pessoas. Uma testemunha contou à polícia em depoimento que viu 2 pessoas no carro. Não seria Vitória, porque Vitória foi atacada no carro. A pessoa iria perceber que ela estava numa condição de briga. E terceiro ponto que eu acho importante: impossível uma pessoa só carregar o corpo. O repórter Henrique Oliveira, ele fez o trajeto de onde o carro do Michael parou até onde o corpo foi encontrado. Você consegue carregar 60 quilos? A menina pesava 60 quilos. Você consegue carregar 60 quilos? O Guastelli disse que uma pessoa, quando morre, o peso até aumenta por conta dos líquidos, por conta da rigidez cadavérica. Olha só o que o nosso repórter faz. Ó. A gente já imagina. Ó, ele vai tentar levar essa mala por alguns metros. Ele não consegue. Nosso repórter é maior que o Michael, mais forte que o Michael. E ele não consegue levar a mala de 60 quilos. Quando você vai viajar, você enche uma mala dessa, dá por volta de 20, 25 quilos. Você consegue carregar na mão? Você não consegue, você arrasta. Por isso que tem rodinha. Só que a Vitória, o cara tem que carregar no muque, no ombro. Por isso que a polícia começa a acreditar nesta possibilidade de ter uma segunda pessoa. Quem ajudou o Michael a cometer o crime? Se você analisar, a polícia não mentiu. A polícia disse que Michael matou ela sozinho. E ele matou. Mas ele pode ter recebido a ajuda de alguém nas outras questões envolvendo o crime, na logística, na ajuda. A estratégia da polícia era tirar o foco de Cajamar, baixar a temperatura para os policiais poderem trabalhar com mais tranquilidade, porque a pressão estava realmente muito grande. Nós apuramos com as nossas fontes aqui na capital paulista que o trabalho está correto, que a investigação está muito embasada, que as provas são robustas, e eu concordo, inclusive. Esse delegado, Dr. Fábio, ele é um profissional experiente, fez um trabalho, um estudioso do assunto, e ele gosta de trabalhar fora dos holofotes. A polícia pode até não confirmar agora essa segunda pessoa, mas nós temos informações apuradas, inclusive a informação de que a polícia já foi até outros locais. Eu vou acionar a nossa repórter Grace Abdu para falar do assunto, mas atenção, essa é uma notícia exclusiva passada pelo Cidade Alerta. Que a polícia começa a trabalhar com a possibilidade de uma segunda pessoa. A outra notícia exclusiva está em andamento, neste momento, um pedido de soltura do Michael. Neste momento, tem um pedido de soltura sendo avaliado. O habeas corpus já foi analisado e foi negado. Agora é um outro pedido que a Justiça de Cajamar vai decidir. E essa decisão pode acontecer a qualquer momento. Grace, as suas informações direto da Grande São Paulo, Cajamar chamando. Pode falar. Oi, Gotino. Mais uma vez. Então, todos os fatos corroboram para essa tese mesmo, que há mais uma pessoa, pelo menos mais uma pessoa envolvida. Uma pessoa que pode não ter agido ativamente no momento da morte
de Vitória, porém de alguma forma ajudou ali, foi um mentor psicológico para Michael, sabia o que estava acontecendo e o ajudou de alguma forma a enganar a todos ao longo do início da investigação, até que ele se tornou o principal suspeito, até porque ele recebe uma ligação no trabalho. Quando o corpo de Vitória é localizado, sai aflito, consegue um atestado médico, se afasta. Então, tudo leva a crer que existia uma outra pessoa, até mesmo no local onde ela teria desaparecido, sido ali levada pelo Michael, segundo a Polícia Civil. Lembrando que a gente trouxe uma informação de uma testemunha que disse ter ouvido ali no local onde a Vitória saiu, estava a caminho de casa, o grito de uma mulher que falava: me solta, não me machuca, você está me machucando, me solta, por mais de uma vez. Ali indicava que ela conhecia a pessoa, mas não queria seguir com ela, que ela poderia estar sendo forçada, arrastada de alguma forma para dentro do veículo, que ali a polícia tem certeza que ela foi levada dentro de um carro. Porém, uma das testemunhas que viram o carro Corolla Prata ali no local do sumiço de Vitória, que tudo indicava ser de Michael, depois da investigação, que só identificou o carro dele nesse perfil, nessa cor, nesse modelo ali na região. Até que, então, essa testemunha aponta que havia uma pessoa dentro do carro. Não se sabe se era homem ou mulher. A pessoa indica que essa pessoa que estava dentro do carro não seria Michael, aparentemente. Na verdade, não dava para ver se era ele, que estava um pouco escuro, mas que essa pessoa podia estar com uma touca, uma balaclava, ou até seria o cabelo dessa pessoa que chamou a atenção da testemunha. Outro fato que eu trago em primeira mão, é uma informação exclusiva, Gotino, é sobre a presença de um caminhão ali na região. Terceira informação exclusiva do caso, então. Terceira informação exclusiva, quem traz Grace Abdu com a terceira informação. Primeira informação exclusiva. A polícia começa a trabalhar com a possibilidade de uma segunda pessoa. Não descarta a segunda pessoa no crime. Um pedido de soltura sendo avaliado neste momento. O habeas corpus já foi negado. Agora é um segundo pedido, foi impetrado de madrugada. Notícia aqui do Roberto Guastelli. Agora a Grace chega e com imagens. Que notícia é essa, Grace? Quero saber. Gotino, eu tenho um registro aqui que é de uma câmera de segurança, que é aqui do dia 26/2, ali na noite, ali minutos antes do sumiço de Vitória, 23h55. Horário. É um caminhão estacionado de forma suspeita, ali com a luz, o farol, apontado para a área de mata, que fica bem próxima ali da casa do Michael, que seria o campo de futebol, bem próximo ao campo de futebol, ali na área onde a casa foi periciada, onde a polícia acreditava que ela poderia ter sido levada por Michael, que ele teria confessado que entrou na casa, lavou as mãos de sangue, enfim. A investigação vai ainda mostrar exatamente o que realmente aconteceu e o que não aconteceu, o que estaria aí nessa confissão de Michael, que seria verdade ou não, as provas que vão apontar. Então, esse local é um pouco antes da casa do Michael e ele está estacionado de forma suspeita, embicado para a área de mata, com o farol ligado, parte dele aí para a estrada de terra. Ali todo o espaço onde a gente passou, ali a maior parte é estrada de terra, tá? Aqui a imagem tá bem escura, a gente não consegue ver se é um asfalto aqui, parece ser a estrada de terra. E a polícia realmente está investigando essa movimentação estranha, bem ali no horário do sumiço de Vitória e, claro, bate com o horário, com o dia que tudo aconteceu. E se não me engano, a gente acompanhou uma movimentação
dos investigadores, bem nesse local, ali próximo à casa de Michael, onde eles já estiveram, já procuraram algumas pistas, então há esse registro. Além desse, com certeza, a Polícia Civil está trabalhando com outras câmeras de segurança de toda a movimentação de veículos ali na região, durante toda a madrugada que o crime foi praticado ali perto da meia-noite do dia 26 de fevereiro até o dia 27, quando ela aparentemente teria sido morta ou já estaria em posse do criminoso ou dos criminosos. Outro fato também, ainda há pessoas que não foram ouvidas e que estão sim no radar da Polícia Civil. Depois do furacão dos primeiros dias, do auge da investigação e da prisão de Michael, a Polícia Civil ainda tem cartas nas mangas, ainda tem pessoas muito importantes para que podem ou não corroborar com as versões já prestadas em depoimento por essas 20 pessoas já ouvidas. Então existem mais pessoas para serem interrogadas, Gotino. Vamos lá, porque a Grace está trazendo agora uma terceira notícia exclusiva. Põe a foto do caminhão aí. Esse caminhão... Ô Gotino, você está dizendo que o caminhão tem a ver com a morte da menina? Não. Mas o dono do caminhão tem que só explicar para a polícia por que ele está iluminando o campo de futebol no horário em que a menina foi colocada no carro do Michael. O horário é o mesmo. Fica a poucos metros da casa do Michael. O caminhão passando não chamaria atenção. Um caminhão jogando luz ali, para que seria? Será que o carro do Michael entrou ali ou não? Aí fica tranquilo, é só o dono do caminhão passar informações para a polícia. Essa é uma informação nova que chegou aqui da Grace. Tem que ouvir o dono do caminhão ou não? Precisa, é obrigatório, né? O delegado intimar o dono desse caminhão para ele prestar esses esclarecimentos. Porque é simples, o que ele estava fazendo iluminando esse campo de futebol àquela hora da noite? Será que ele deu guarida para Michael? São perguntas fáceis que ele tem que responder para a autoridade policial de Cajamar, Gotino. Guastelli, eu quero saber de você. Você ficou fora um tempo, está voltando hoje. A polícia está investigando agora a participação de uma segunda pessoa no caso Vitória. Essa notícia é nova, exclusiva. As autoridades policiais não descartam mais essa possibilidade. Você, pela sua experiência de muitos anos, você acredita que ele cometeu um crime sozinho ou na companhia de alguém? Não, desde o início, eu sempre acreditei que ele cometeu esse crime junto com outra pessoa, porque ele não conseguiria colocar o corpo dela, principalmente eu acredito na ocultação, né? Sozinho dentro da mata. Carregar um corpo de 50 quilos não dá. E pelo jeito que o corpo foi encontrado, eu tive acesso à foto, né, do cadáver lá colocado na mata do local onde estava o corpo. Ele foi muito provavelmente assim colocado por duas pessoas, pela forma que o corpo estava lá, que foi encontrado pela perícia. Olha, então vamos lá, gente. Eu quero mostrar para vocês aqui. Põe a foto do caminhão aqui. Seguinte, perto da casa do Michael, um caminhão numa posição estranha. É um caminhãozinho, eu diria que é um VUC, é um caminhãozinho jogando luz para dentro do campo de futebol. Tá? Essa é uma informação apurada aqui pela Grace. Ela recebeu essa notícia. Enche a tela para o pessoal conseguir observar bem. Ó, lá em cima tem um caminhãozinho de lado, né? Ele está virado para o campo, iluminando. A polícia recebeu essa informação, está apurando. E essa informação chega juntamente com a informação que nós recebemos hoje, de que a polícia já não descarta mais a participação de uma segunda pessoa. Ô Gotino, mas a polícia já não disse que ele matou sozinho? Sim, ele matou sozinho. Mas teria uma outra pessoa participado, ajudado. De que forma? Eu não sei. E a terceira informação importante que eu vou passar para você agora é que eles entraram com um pedido de habeas corpus. Foi negado. Agora eles entraram com um outro pedido de relaxamento de prisão, de soltura, para traduzir no português fácil, para a senhora, para o senhor que está me assistindo. Esse pedido está sendo analisado agora pela Justiça. Guastelli, eu gosto de ter você aqui, porque você é um entendedor das leis. O primeiro pedido foi um habeas corpus. Sim. Você pede o habeas corpus para quem? Para o Tribunal de Justiça. Tá? Para um órgão superior àquele que decretou a prisão. Então, o Tribunal de Justiça endereça esse pedido, né, de habeas corpus, que é um pedido de liberdade. Né? O desembargador relator
analisou e entendeu que não era caso de liminar. Então vai deixar para julgar o mérito pela turma julgadora. A turma julgadora o que é? É composta de 3 ou mais desembargadores. Então, olha só, o pedido, o desembargador não aprovou a soltura dele, deferiu, correto? Sim. Isso nós estamos falando, então, do habeas corpus, do HC que eles falam. Agora, eles entraram nesta quinta-feira, nesta madrugada, com um segundo pedido de relaxamento de prisão. Mas aí não é um habeas corpus. Qual é o pedido? Não, é o pedido para o juiz de primeiro grau, que é o juiz responsável pelo caso, o juiz de Cajamar, para revogar a prisão temporária. Que eles entendem que não há elementos, há muitas pessoas ainda para serem investigadas e também colocam em dúvida o porquê de só Michael, né, ter sido decretada a prisão dele. Poderia ter sido decretada a prisão de outras pessoas que estavam sendo investigadas. Então eles questionam isso e aí pedem, porque entendem que o Michael tem residência fixa, é primário, bons antecedentes, poderia responder o processo em liberdade. Muito bem. Olha, a qualquer momento novas informações com a Grace Abdul trazendo as novidades do caso. Vem, você sabe, com o Botinão não tem, hein? Chegou a reportagem da foragida mais bonita do Brasil. O pessoal colocou esse apelido nela e eu acho um absurdo isso. Acho um absurdo. Me dá as imagens da Beatriz Leão, estudante de medicina veterinária. Ela é influenciadora, publica fotos e vídeos de viagens. Ela na academia, aproveitando a vida. Mas a casa dela amanheceu assim, ó, com a polícia acusando a moça de envolvimento com o crime. Tem reportagem, vamos ver. A quadrilha comandava o tráfico de drogas de dentro dos presídios. Para acabar com uma facção criminosa, a polícia realizou uma operação e logo cedo os traficantes foram acordados com a polícia na porta. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, a polícia também apreendeu drogas e armas. Foi apreendido elevada quantia de dinheiro. Também apreendido aí alguns aparelhos telefônicos aí, né, que estariam sendo utilizados aí para as práticas ilícitas criminosos. Dos locais também foram apreendidos armamentos, munições em elevada quantidade e também elevada quantidade de substâncias entorpecentes, sendo diversas, né, crack, cocaína, maconha, entre outros. A polícia começou a investigar essa quadrilha através de celulares que foram apreendidos por pessoas dentro de um presídio na Grande Curitiba. Nós fizemos análise e conseguimos então identificar que havia uma outra organização criminosa, de uma facção criminosa muito conhecida aqui no estado do Paraná e no Brasil inteiro, e que essa organização ela comandava boa parte do tráfico de drogas em Curitiba e na região metropolitana do Paraná. Durante a operação realizada nessas últimas horas, pelo menos 8 pessoas foram presas. Alguns mandados de prisão foram cumpridos dentro do presídio. Segundo apurado pela Polícia Civil, a droga vinha do Paraguai e abastecia Curitiba, região metropolitana e o litoral do estado. Como eles estavam presos, eles utilizavam pessoas fora do estabelecimento prisional para realizar esse tráfico de drogas. Então, nosso trabalho foi de mapear e identificar quais eram essas pessoas que funcionariam como o chamado braço deles. Agora, a polícia está à procura de Beatriz Leão. A estudante de medicina veterinária é namorada de Jean Carlos Ramos de Jesus, um dos líderes da quadrilha. Segundo apurou a investigação, Beatriz era responsável por esquentar o dinheiro do tráfico de drogas. Beatriz leva uma vida de luxo, circula com carros de alto padrão, posta as fotos em lugares diferentes. As contas dela movimentaram muito dinheiro. Ela responde pelo crime de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ela é uma espécie de braço financeiro. Ela que pensa a ideia de como vai ser feito, como vão ser feitas as transações são feitas para as contas que ela disponibiliza e ela fica responsável então por fazer a manutenção e a organização dessa parte financeira. Numa rede social, Beatriz mantém quase 15 mil seguidores. A estudante universitária também é suspeita de fornecer drogas em festas e eventos promovidos para jovens. Esses grupos criminosos, essa facção criminosa, estava se infiltrando na comunidade através de festas, de eventos para a comunidade, tentando fazer uma espécie de se passar de bom moço, para que a comunidade protegesse eles. Beatriz é considerada foragida. Quando a polícia chegou na casa dela, ela não estava. Segundo os vizinhos, saiu na noite de terça-feira e simplesmente desapareceu. Nós já
estamos de posse de alguns endereços possíveis que ela possa ter se homiziado. A informação que nós temos é que ela saiu ontem à noite, né, e não retornou, então, e a gente vai ficar mapeando, então, não só ela, para prender todos os outros indivíduos ali. Muito bem, está sendo procurada qualquer novidade, eu informo aqui. Para o que você está fazendo, que eu já tenho outra história para compartilhar. Adriano separou da mulher, 2 filhos, ele se separou. Passa um tempo, ele ouve um zum, zum, zum na rua. Aquela fofocaiada, ó, a tua ex está com um namorado novo, um tal de Leandro. Ele foi lá e matou o Leandro. Olha que loucura. A câmera de segurança instalada na rua, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, registra o crime. Temos imagens. E tudo leva a crer que foi premeditado. A imagem não é tão clara, você observa. Mas dá para ver Adriano, o assassino, chegando na casa da ex-companheira, junto com os filhos, de 5 e 7 anos. E ele chega. No canto direito está Leandro, o novo namorado da ex do Adriano. A Dani havia pedido para o namorado acompanhá-la justamente por medo de que o ex fizesse algo. E ele fez, mas contra o novo namorado dela. Em determinado momento, Leandro tenta se aproximar, mas é atacado. Tudo indica que Adriano já carregava uma faca com ele, a faca utilizada no crime. Nós tivemos também acesso a um áudio enviado pelo criminoso. E ele anuncia que vai matar Leandro e ainda debocha da justiça. Tem um áudio? Coloca na tela, Duriel, por favor. Uma hora que a gente sabe a rotina de todo mundo. Eu sei o horário que ele passa, o horário que ele desce, eu sei como entra na casa da Daniela sem precisar de chave. Mano, eu pego uma hora lá, de madrugada, entro encapuzado lá na p da casa. Ele tá lá, mano, faço uma com ele e pronto. Ele é burro, tá arrumando um tempo com o cara errado. E outra, eu não tenho nada a perder não. Eu só não quero estar na frente das câmeras. Eu tenho advogado até umas horas pra me defender. Eu mato ele, fico 2 dias aí sumido, depois eu volto. Pronto, fico aí de cara lisa, ninguém vai saber que fui eu. Ou então manda alguém fazer o trampo. Olha, ele aprendeu essa aula de direito onde? No Google? Eu mato, fico 2 dias, tenho advogados para me defender. O Adriano é esse aqui, ó. O Leandro é a vítima. Ele debocha. Ele debocha. Eu não vou nem ficar preso. Eu não sei quem deu essa aula, quem falou isso aí pra ele. Mentiram, viu? Porque ele está preso. Tem reportagem, vamos ver. A imagem não é nítida, mas na rua estão mãe, pai e os 2 filhos pequenos. De maneira fria e sem se importar com a presença das crianças, o pai vai cometer um assassinato em instantes. No canto direito da imagem está Leandro, atual namorado da ex-companheira de Adriano. Ele se aproxima e logo é atacado. A traição, fazer uma coisa dessa com meu filho, uma dor que eu nunca vou passar na minha vida. Um crime anunciado. Uma hora que a gente sabe a rotina de todo mundo. Eu sei o horário que ele passa, o horário que ele desce, eu sei como entra na casa da Daniela sem precisar de chave. Mano, eu pego uma hora lá, de madrugada, entro encapuzado lá na p da casa. Ele tá lá, mano, faço uma com ele e pronto. Ele é burro, tá arrumando um tempo com o cara errado. A família tenta lidar com a dor da perda de uma pessoa querida. Tô sentindo muita falta do meu filho, sabe? Porque eu não queria que ele fizesse isso com meu filho. Nós estamos na balsa atravessando na cidade de São Bernardo do Campo do ABC Paulista, onde tudo aconteceu. Nossa equipe, nesse momento, se aproxima da casa desse parente que chora pela morte do seu ente querido por conta de uma briga de um ex-inconformado. Ele vai falar pela primeira vez. Meu irmão, pra mim, pra todo mundo, ele era tudo, sabe? Era amigo, companheiro, colega. Fazia de tudo pra ver todo mundo junto, unido. Se tiver acontecesse alguma coisa, ele tentava resolver da melhor forma. Nunca na vida aconteceu o que aconteceu com ele, sabe? Tudo aconteceu 00:50. Vizinhos dizem que Adriano já estava com uma faca nas mãos.
A gente está com a família aqui no local, bairro Tatetos, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Foi nessa rua o local onde tudo aconteceu. Momentos antes da hora da facada, o Leandro, que é conhecido como Zina aqui na região, ele estava com vocês em um barzinho, é isso? Isso. E ele estava bem, normal, de repente a companheira recebe uma ligação do ex-marido falando que queria pegar as crianças. Isso. Do nada a Dani falou que ia vir buscar os filhos dela na casa da irmã do Adriano. Aí ela desceu. Aí minha irmã, casa Vitória, que tá aqui do meu lado, falou assim, Zina, vai junto com a Dani, de companhia. Aí eles foram. Aí paramos aqui no campinho, aqui na frente, sentamos um pouco no ponto, conversando ainda. Aí quando nós estávamos indo embora mesmo, a Dani gritou, Vitória, o Adriano esfaqueou seu irmão. Aí nós veio correndo pra cá. Fato é que houve um encontro ali entre o pai das duas crianças, a mãe e também o Leandro Zina. Em determinado momento, ele disse que precisa de uma bolsa e a Dani entra para buscar. E é aí que os dois ficam aqui fora. Vem cá, Júnior, para me ajudar a contar essa história junto com a Vitória. Os dois começam ali, talvez, a discutir. A vizinhança não fala muito sobre o que aconteceu. Só que as facadas acontecem bem nessa calçada. Não sabe a discussão? Por que eles estavam brigando? Ele fala alguma coisa, não sei, porque na câmera não tem áudios. O meu irmão pegava, vai atravessar e nessa foi onde que ele já deu a facada e ele tenta correr. Aí foi onde que ele caiu. E quando a Daniela gritou Vitória, o Adriano matou o Leandro. E aí eu corro juntamente com o meu irmão. Ele estava caído no chão aqui, sem vida já. Os filhos dele amavam meu irmão. Meu irmão tratava eles muito bem, cuidava dos dois. Ele não dava banho na menina, porque não se sentia à vontade. Levava a menininha lá em casa para me dar banho. Eu dava banho nela. Ele cuidava das crianças como fosse filho dele. Eu queria entender por que ele fez isso com ele. Ele não teve nenhum momento de se defender, nenhum momento. Pela primeira vez, a pivô decide falar. Esta é Dani, ex de Adriano e atual companheira do rapaz que acaba de ser morto. Eu nunca fui casada com o Adriano. A gente sempre teve um relacionamento, assim, nada concreto. A gente ficava de vez em quando, aí engravidei do primeiro filho, a gente se separou, não ficamos mais um tempo, depois voltamos. Aí, tipo assim, a gente só ficava, né? Comecei a namorar o Leandro em 2021, a gente ficou um ano junto, terminamos e agora a gente voltou, né? Fazia pouco tempo que a gente tinha voltado. A gente já se encontrou, já vimos ele com outras garotas, entendeu? Então a gente achou que não ia acontecer isso, né? Infelizmente. E daí, de repente, a hora que você sai ali, seus filhos presenciaram tudo isso que aconteceu? Então, na verdade, os meus filhos iam ficar com o Adriano. O Adriano ficou no portão, entrei em casa para arrumar as coisas das crianças, fechei a porta. Não ouvi barulho nenhum, gritos, não ouvi nada. Na hora que eu fui fechar o portão, o Leandro estava caído já, do outro lado da rua. E aí chamaram o vizinho para socorrer ele, mas infelizmente... Depois da facada, o Adriano tentou fugir. Só que aí ele não sabia para onde ir, começou a pedir abrigo dos moradores aqui do bairro. Me ajuda, eu preciso de algum lugar para fugir, eu preciso de algum lugar para me esconder. Depois do que eu fiz, eu estou arrependido. Me ajuda. Ele veio com aquela conversa. Só que o pessoal aqui do bairro não deu abrigo para ele. Todo mundo queria que ele fosse preso. Verdade. Porque aqui, o Zina, ele era muito querido por todo mundo, por todos. Ele era um cara do bem, um bom amigo, um bom pai, gostava de jogar futebol, reunia a galera aqui com a gente, todos são amigos, sabe? E todo mundo achou injusto o que ele fez. No áudio em que anunciava o crime que estava disposto a cometer, Adriano ainda debochou da justiça. Eu não tenho nada a perder, não. Eu só não quero estar na frente das câmeras. Eu tenho advogado até umas horas para me defender. Eu mato ele, fico 2 dias aí sumido, depois eu volto. Pronto, fico aí de cara lisa, ninguém vai saber que fui eu, ou então manda alguém fazer o trampo.
O assassino acabou preso na casa dele. Se ele já estava na intenção de fazer uma maldade, por que ele foi pegar as crianças? Ou depois que ele fez mesmo lá perto da minha casa, já tinha feito, por que ele entrou na minha casa e ainda retirou as crianças de lá? As crianças viram o tio caído. Eu conversei com a minha filha de 5 anos, ela entrou em desespero, ela chorou que nem gente grande, porque ela gostava muito dele. Então, assim, foi muita maldade, foi covardia. Sempre foi trabalhador, um irmão maravilhoso, um tio exemplar para os sobrinhos. E a gente está sentindo muita falta dele. Eu queria acordar a moça desse pesadelo, eu queria acordar desse pesadelo. Tá doendo demais. Não tenho mais nada a falar. Só a tristeza que ficou no meu coração. A dor, a casa tá vazia. Pra mim acabou o mundo. Pra mim eu não tenho mais nada na minha vida. Eu só quero que Deus faça justiça. Olha, os meus sentimentos a toda essa família. Triste demais, o rapaz estava lá com a namorada, ajudando inclusive ela com os filhos do outro, que ele estava cuidando bem das crianças. E esse homem debochou ainda da justiça, dizendo, não vai dar nada, eu tenho advogados, eu já sei como é que funciona. Mentiram pra você, viu? Você está assistindo muito filme, muita série. Na vida real, a história é outra, né, Guastelli? É bem diferente. E aí, se ele achou que ele ia se livrar do flagrante, né, o delegado pediu a prisão temporária e foi decretada. E aí ele foi preso. Muito bem. Olha, o Guastelli, eu estou recebendo mensagens aqui, já vamos para o próximo assunto. Neide. Gotino, vou dar uma de Fabiola. Sem querer percebi que você dá pulinhos. Agora eu fico contando os pulinhos. Eu fico dando pulinhos, né? Fico mesmo? Você fica... É involuntário, né? A Lídia Gurgel também, pelo amor de Deus, Gotino. Agora eu vou parar então. Eu vou tentar. Me dá um toque. Eu fico... É isso mesmo, Fernando? Já perceberam? É. Falaram que é o charme. Eu vou tentar agora não pulinho. Vamos lá, aqui ó. Isso. Bom, seguinte, Cidade Alerta tem notícia, tem informação, tem prestação de serviço. Obrigado pela sua companhia de você estar com a gente. Eu vou trazer uma história agora, a história da Jennifer. Ela tem uma loja de carros com o marido e ele chegou em casa e falou, olha, estou precisando de 10 mil, quero que você me manda 10 mil. Ela falou, como assim? Não, peraí, não é assim, o que está acontecendo? Ela se recusa a dar 10 mil reais para o companheiro, só que ele é invasivo, ele é violento, ele é abusivo. E o cara dentro de casa falou o seguinte, aqui tudo é meu agora. A Jennifer é ameaçada de morte, ela fica preocupada, só que ela está no segundo andar do prédio. O que ela faz? Ela pula para se salvar. Ela tem fraturas, cortes no corpo. Pablo, o companheiro, é quem a leva para o hospital. Um tempo inteiro ameaçando matar a companheira. A mãe e o filho dela também são ameaçados caso ela revele alguma coisa. E aí ela no hospital, durante os 12 dias de recuperação, ela é ameaçada. Ela é torturada psicologicamente. Mas, um dia, quando Pablo sai do quarto do hospital, ela pede ajuda e consegue escapar das garras dele. Como ela pediu ajuda, como ela escapou, é o que você vai ver agora. Sabe quem vai falar? A própria Jennifer. A reportagem vem de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos ver. Fraturas nos pés, fêmur, bacia, nos 2 braços e um corte na cabeça. Esse foi o resultado da queda do segundo andar de um prédio, cerca de 7 metros de altura. Jennifer pulou a janela do quarto para fugir da morte. Ele me perguntou sobre um dinheiro. Esse dinheiro, inclusive, era para pagar um aluguel de uma das lojas. 10 mil reais. De 10 mil reais. E eu falei assim, não vou te dar o dinheiro. De repente, ele vai na cozinha, volta com uma faca de churrasco e falou comigo assim, não, isso vai acabar hoje. A minha cabeça foi a mil. Eu falei, eu vou ser mais um número. Deus, eu não posso ser mais um número. Eu não posso. Eu olhei para trás, eu só vi a minha janela.
E por algum motivo inexplicável, a vizinha deu um grito. Quando ele virou, que ele olhou para a janela, para ele olhar para a vizinha, a minha mão direita abriu a janela, meu pé direito pisou na beirada da cama, porque era do meu lado, né? Do meu lado direito. E eu pulei, eu me ensei do lado de fora. Pablo Henrique de Oliveira Rodrigues é o marido de Jennifer. Ele está com prisão preventiva decretada e segue foragido. A polícia não levou somente em consideração o fato dele ter tentado matá-la para solicitar a prisão. O homem torturou e ameaçou a mulher dentro de um hospital por quase 2 semanas. Na unidade de saúde, a empresária foi ameaçada pelo marido. Aí ele falou comigo, mas se você contar, eu vou no interior e vou matar seu filho e a sua mãe, eu vou cortar eles todinho. É um filho que não é filho dele, é de outro relacionamento. De outro relacionamento. Foram 12 dias sem poder falar nada com ninguém. Teve um determinado dia, era aproximadamente 7h30 da noite. Ele apagou a luz do quarto porque ele queria deitar. E eu falei com ele, nossa, tô sentindo muita dor. Ele levantou, pegou meu pé direito, que é o pé que eu tenho 16 parafusos depois da cirurgia. Eu ainda não havia operado. Todo mundo já vivenciou isso, de ter a mão espremida. Eu tive o pé espremido com toda a força. Ele levantou meu pé o mais alto possível e jogou. O meu pé bateu na cabeceira da cama. E ali eu gemi tanto que a equipe toda foi me socorrer, me dar morfina. Eu tive que ficar calada, que eu não podia contar. Até que a empresária aproveitou uma saída do marido do hospital e resolveu pedir socorro a uma advogada. Depois que a advogada me ouviu, ela foi para a delegacia. A polícia pediu a prisão preventiva de Pablo e a direção do hospital montou um esquema de segurança para proteger a paciente. Ela foi transferida para outro quarto, ficou com escolta policial, tudo para evitar que ele se aproximasse. Com a minha identidade no hospital, eu ganhei outro nome, eu ganhei outra ala, eu me tornei outra pessoa. Jennifer se recupera na casa de uma amiga. O local não pode ser revelado. Tanto ela quanto a mãe e o filho adolescente que vivem no interior estão com medidas protetivas. Mesmo após a decisão judicial, Jennifer diz que continua sendo ameaçada. Foi exatamente por isso que ela decidiu tornar público o que aconteceu. A gente, mulheres, nós temos que nos unir para não ser mais números, gente. Porque quantos mais números, mais eles vão se fortalecer. Se vocês se omitirem, vocês serão mais uns números. Olha o tanto de mulher que a gente tem histórico aí que morreu nas últimas semanas. Você deixou vergonha de lado? Não tem vergonha nisso? Acabou. Se ele falar, eu te amo, você me perdoa? Não perdoa. Porque foi nesse perdão que eu cheguei nesse ponto. Foi. Não seja mais uma. Não aceite ser mais uma. Porque eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês. Mas pode ser que você não tenha a oportunidade de falar para outra. O nome dela é Jennifer. Você viu? Virou uma chavinha na cabeça dela. Ela estava mal, ela estava caída, ela estava destruída. Ela estava quase morta. Ela foi se recuperando e foi ganhando uma força que agora ela falou, uou, acabou. Acabou. Você não tem vergonha? Não, não tenho. Eu denuncio, eu falo, eu vou ajudar outras mulheres, eu estou aqui. Você viu como mudou o semblante da moça? Acabou. Ela chegou em casa e falou assim, poxa, eu estou sentindo dor. O cara levantou e começou a bater na mulher e pegou o pé dela, onde ela tem 12 parafusos que ela fez, passou por um acidente. Que loucura. Algumas regiões do Brasil ficam agora com a sua programação local. Eu sigo para São Paulo e algumas regiões do Brasil. Olha, para o que você está fazendo agora, porque eu tenho uma das principais histórias do dia para compartilhar com você. Um empresário, você sabe que tem muito empresário que ficou rico, ficou pobre, ficou rico, ficou pobre. Tem empresário que é uma montanha russa, viu? Quebra, dá certo, né? Tem uns empresários aí, o cara já quebrou várias empresas, até ele acertar o negócio mesmo. Esse empresário que eu vou mostrar para vocês, ele fez muito sucesso no começo dos anos 2000. Ele tinha uma das maiores fábricas de bolachas do país. Ele foi assassinado por um vizinho. Valdecir, conhecido como Valdecir Bolacheiro, tinha o sonho de reativar a fábrica. Mas ele começou uma desavença com a Tito, o vizinho de terreno, que acabou com esse sonho. O impasse era por conta da cerca que separava as propriedades. A questão foi parar na justiça. E eles marcaram uma audiência de conciliação. O Valdecir, o rei das bolachas, o bolacheiro, ou biscoito, como preferir, porque algumas regiões falam assim,
estava a caminho do fórum. Quando ele para no farol, ele é assassinado a tiros, ali pertinho da fábrica. O seu vizinho, o Atito, compareceu à audiência normalmente. Falou, inclusive, eu tô aqui, ele não tá. Só que o Atito não sabia que uma câmera de segurança havia gravado as imagens do carro que ele dirigia no momento do crime. O vizinho o atacou a caminho do fórum. Atito acabou atrás das grades. A polícia investiga agora se há mais pessoas envolvidas no crime, no assassinato do Valdecir Bolacheiro. Vamos ver a reportagem. No velório, inconsolados, os filhos da vítima se uniram para conversar com a nossa equipe. Ele sempre nos deu carinho, nos ensinou o caminho correto, entende? E se a gente é o que a gente é hoje, pessoas de caráter íntegra, é porque também tem parte dele aí. Valdecir Custódio Lopes, de 60 anos, era empresário. Foi dono de uma empresa de bolachas que vendia para todo o país no início dos anos 2000. O assassinato aconteceu bem aqui, em frente à antiga fábrica de bolacha. Valdecir morava neste local há muitos anos. Ele estava saindo, estacionou a Brasília bem aqui, e a suspeita é que teria sido baleado ao tentar fechar o portão. Apesar do tamanho do imóvel, ele sempre usava esse caminho para evitar o encontro com o homem que mora ao outro lado. Os vizinhos estavam discutindo desde o ano passado por conta de um terreno. Depois da construção da cerca que separa o espaço, teria começado toda a confusão. Tudo aconteceu poucos minutos antes de uma audiência na justiça sobre o terreno. Valdecir estava a caminho do fórum da cidade quando foi surpreendido pelos tiros. Segundo a polícia, o vizinho teria atirado contra ele. Já havia, essa rixa anterior e ele sabia do horário, ele sabia que meu pai ia estar se dirigindo ao fórum. Meu pai não ia estar armado. Ao lado do portão da fábrica, a câmera de uma empresa foi essencial na investigação. Repare na imagem. Segundo a polícia, o assassino estava nesta montana, sem placas. Os investigadores apuraram que o veículo é da namorada do vizinho de Valdecir, que foi preso em flagrante. Esse homem foi procurado, abordado e ao longo da conversa, então, confessou a autoria do crime. Ainda assim, este homem apresentou 2 armas de fogo e uma grande quantidade de munições, sendo encaminhado agora, então, à delegacia de polícia de Nova Fátima, onde presta esclarecimentos. E mesmo depois do crime, segundo a família de Valdecir, o suspeito teria participado da audiência. A frieza, Segundo, a princípio foi essa informação que a gente recebeu, que ele entrou na audiência, a audiência, enfim, foi iniciada, se encerrou, porque meu pai não compareceu, ele já havia matado meu pai. Para os filhos de Valdecir, o assassino não teria agido sozinho. Eu acredito que tem outras pessoas, foi em concurso. Várias testemunhas já foram ouvidas na delegacia. Para a família da vítima ficam as lembranças de um homem de negócios e tinha o sonho de reconstruir o império de bolachas no mesmo barracão desativado. Quem estava na despedida de Valdecir Bolacheiro, como era conhecido, só tem um pedido: que os responsáveis